Olá, pessoal! Estamos começando mais um belíssimo episódio do nosso Dueto Podcast da nossa temporada Mulheres Líderes. Isso, Lívio, e eu vou te falar o seguinte, eu preciso confessar que eu estava morrendo de saudade, tá, De Lívio? mim, sempre, né, Não, Márcio? não, de você não. O Márcio não vive sem mim. Eu estava morrendo de saudade da gente voltar aqui para esse estúdio, da gente receber essas mulheres incríveis, essas mulheres que são referência no mercado de comunicação. Lembrando, pessoal, como o Lívio falou, que a gente está na nossa primeira temporada, relembrando que a nossa primeira temporada, a temática é Mulheres Líderes, e o nosso objetivo aqui é a gente conversar com as mulheres que são referência no mercado de comunicação de governo, que é o nosso mundo aqui, né, Lívio, Isso. em Brasília, Isso. para a gente poder levar a realidade de comunicação de governo para o Brasil todo. Enquanto a gente estiver conseguindo alcançar pessoas nesse Brasilzão inteiro, enquanto a gente estiver conseguindo explicar para essas pessoas quais são os desafios de comunicação de governo, quais são os desafios de comunicação da agência que a gente vai falar hoje, mas eu não vou da dar agência de spoiler. governo. Enquanto a gente estiver conseguindo atingir esses objetivos, gente, a gente está muito feliz que o podcast está cumprindo o seu papel. E o né? que é muito legal, que as pessoas pararam, né? A gente, porque só pelo início de ano, a gente não ter começado, as pessoas falam, cadê o podcast? verdade. Cadê o Dueto Podcast? Então, hoje a gente retoma com força total. Exatamente. A gente recebeu algumas perguntas no nosso LinkedIn, nos questionando quem seria a próxima convidada e a gente não falou. Não, a e não gente vamos gosta falar disso. agora, não vou falar agora. Faz o suspense. Exatamente. Não sai daí. A primeira dica que eu vou falar, falaremos a respeito de uma agência de governo muito importante, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Aí já tem uma boa dica. Já. Ou tem uma sigla também. Qual é a sigla? Apex, Boa. a famosa Apex. Vamos tratar da Apex hoje. Lívio, e o seguinte, e pra gente falar da Apex... Deixa eu me preparar com a placa. Prepara com a plaquinha aí. Eu sempre me enrolo. Hoje, pessoal, de verdade, a gente está muito, muito feliz mesmo, porque a gente está recebendo aqui no estúdio uma mulher líder, uma mulher que tem uma história incrível na comunicação, uma mulher que já tem passagens por vários veículos, já tem passagem por governo, já tem passagem... Enfim, eu não vou falar muito não, porque a gente prefere que ela mesma explique a história dela. Mas é com muito carinho, de verdade, com muito orgulho, que o Dueto Podcast recebe hoje Helena Chagas. Ficou boa a posição, Mário? Tá bom? Cadê? Produção, ficou boa? Produção, tá A bom. produção mandou chegar um pouco mais pra cá, ali. Mais pra cá, desculpa. Helena, muito obrigado de Muito verdade pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra de verdade pra gente Imagina. poder recebê-la aqui. Eu tá? que agradeço o convite de vocês, Márcio e Lívio, Lívio e Márcio. Tá bom? De estar aqui com vocês. É um grande prazer a gente se revendo depois de tantos Exatamente, anos, depois né? de tantos Tanto anos. tempo. E parabéns pelo podcast, mas parabéns ainda pela iniciativa de colocar mulheres. Ô, gente. E é o seguinte, e a gente, quando surgiu essa ideia, né? E daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta especificamente sobre isso, tá, Helena? Mas é impressionante o tanto que no Brasil os cargos de liderança ainda são assumidos, né? E ocupados muito mais por homens do que por mulheres. E a gente, no mercado de comunicação, graças a Deus, a gente tem um cenário que é um pouco diferenciado. As mulheres têm uma presença mais forte. Então a gente falou, caramba, quando a gente para analisar quem são as mulheres referências hoje em vários órgãos de governo, a gente tem tanta gente boa, tanta gente fera, tanta mulher líder competente, que a gente falou, caramba, vamos bater um papo com elas. E pra gente tá sendo muito legal. E hoje o intuito é aproximar a Helena Chagas desse Brasilzão, desses veículos, do nosso mercado, né, Helena? E que é muito bacana. E falar um pouquinho mais da Apex, que tem um trabalho incrível. Quando você coloca um pouco e vai saber um pouco mais de Apex no YouTube, em alguns canais, você vê cada história linda, né? Que a gente fica impressionado a importância da Apex para o Brasil, para os brasileiros, para os empresários, né? Perfeito. E pra gente começar no nosso clima, Vamos lá, Márcio. deixa eu fazer uma primeira pergunta, Helena. Antes da gente falar da Helena Chagas, que é a pessoa que hoje está à frente da comunicação da Apex, conta pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando, um pouco mais quem é a Helena. A Helena, fora da cadeira, Eu achei que né? você ia perguntar quem é a Apex. Essa é aquela pergunta que a Helena não coloca no LinkedIn Pois dela. Não. Não, já que você perguntou quem é a Helena, o que eu posso dizer? A Helena é jornalista. A Helena é uma repórter. A Helena, onde quer que eu esteja, não é? Eu me sinto jornalista, seja trabalhando como
como repórter, como comentarista, como analista, seja aceitando esse convite tão generoso que o Jorge Viana me fez. O ex-senador, ex-governador, tem sido uma honra trabalhar com ele na Apex. E, enfim, lá também eu sou jornalista. Por quê? Porque o que para mim, é a minha maneira de estar no mundo, né? Perfeito. Ser jornalista, ser repórter, minha maneira de estar no mundo é você não perder a curiosidade, você não perder o olhar para o outro, o olhar em volta e a possibilidade de você traduzir a realidade, você comunicar alguma coisa que faça as pessoas refletirem, ganharem novos conhecimentos. Então, quando você pergunta quem é a Helena, eu digo muitas coisas, mas a Helena é uma jornalista, antes de tudo. Uma vez jornalista, sempre jornalista, né, Helena? Que legal, gente. E é muito interessante. E a sua trajetória, Helena, é incrível, né? A gente foi puxando tudo, até ministra-chefe da SECOM, que a gente teve a oportunidade de conhecê-la lá. Mas de toda essa trajetória, o que você já fez para chegar até hoje na Apex? O que tem de história que você poderia contar para a gente? Da sua trajetória linda, né? Passou pelo SBT, passou por canais, pelo Brasil 247, né? Isso, Diário de São Paulo, o Globo, né, Helena? Eu não gosto muito de falar assim de mim. Eu acho uma coisa meio, né? Não estou acostumada. Eu estou acostumada a destacar sempre a notícia, não a pessoa, Entendi. Não a repórter que faz a notícia. Resumidamente, eu passei por vários veículos. Antes de passar por vários veículos, eu sou filha de jornalista com muito orgulho. Eu sou filha, né? do Carlos Chagas, que talvez tenha sido o que me levou a ser jornalista, a viver isso dentro de casa desde pequena. Então, talvez muito antes de ser jornalista, eu já fosse jornalista. Está dentro de casa, né? Gostava de fofocar, contar as coisas para os outros. Mas influencia muito, né? Gostava de falar o que acontecia para todo mundo, né? Então, talvez eu já fosse. Aí depois eu trabalhei em vários órgãos da iniciativa privada, trabalhei no Globo, trabalhei no Jornal de Brasília, trabalhei no SBT. Em cada lugar desses eu aprendi muito, aprendi coisas. Depois, a minha primeira experiência de empresa pública foi na EBC. Quando a EBC foi criada, eu ocupei a diretoria do jornalismo, na gestão da Tereza Cruvinel e do Franklin Martins como ministro da SECOM, que foi construída a EBC. Foi também uma experiência incrível. De lá, eu passei para uma outra experiência que eu não tinha tido, que foi trabalhar em campanhas eleitorais. Chefiei a comunicação da campanha da Dilma Rousseff, a primeira campanha dela. Dessa forma que eu fui parar no governo. Quer dizer, nunca procurei ir para o governo, nunca assim, mas fui parar lá, que também foi outra experiência incrível, né? Pelo lado bom e pelo lado ruim, não é? O governo você sai de lá PhD, né? Exatamente. Em muita coisa, né? Em poder, principalmente, né? Em como funciona o poder. E depois disso, eu voltei a trabalhar em campanhas, trabalhei numa campanha em São Paulo de governador, depois eu fui trabalhar como consultora de várias entidades, empresas, enfim. Aí eu vim parar tive a minha empresa durante algum tempo de assessoria de comunicação, consultoria, com a Lídia Medeiros, minha colega, e depois agora, recentemente, eu tive uma participação que foi muito prazerosa, muito interessante na mídia independente. Quer dizer, eu sempre tive afinidades com eles e com redes. Eu escrevo o meu Twitter, é um Twitter bastante, assim, eu vou muito ao Twitter. Ativo, né? Ativo. E eu escrevia e participava de programa no YouTube no Brasil 247 e também colaborando, às vezes, com o GGN, do Nassif, com o DCM, onde os amigos me convidassem. Eu estava lá fazendo comentário e análise política, uma coisa que eu gosto muito. Legal. E até que eu recebi esse convite honroso do Jorge Viana,
que foi uma mudança, um cavalo de pau na minha vida, porque eu já estava acostumada a trabalhar de casa, né, com o meu computador, fazendo meus programas. Fazia um programa com o Mário Vitor Santos, que era maravilhoso, adorava no YouTube. Mas eu me senti desafiada a ir para a Apex, mexer com um assunto que eu não conhecia em profundidade, que é a exportação. Atração de investimentos. Eu estou aprendendo muito na Apex. Estou gostando demais. E por falar em Apex, né, Helena? A minha pergunta eu vou pegar essa deixa para fazer a seguinte pergunta. Muita gente questiona hoje pra gente, questiona não, pergunta com curiosidade, né? Qual que é o papel da Apex? E algumas pessoas até chegam a confundir, o que eventualmente, para quem não está aqui na realidade de Brasília, é normal, porque às vezes a informação não chega até as pessoas que estão mais longe. Mas qual é o primeiro, né? O principal papel da Apex? E se você puder explicar pra gente, talvez, qual é a principal diferença entre Embratur e Apex, enfim. Porque a gente sempre pensa, né, Márcio, que a exportação é sempre de algo de commodities, né? Então, é legal a gente entender um pouquinho mais, né? Para começar, o que é a Apex? A Apex não é um órgão governamental. A Apex ela é uma entidade de natureza privada, inclusive. Mas, claro, ela está vinculada ao governo porque ela age, atua dentro das políticas públicas do governo. Então, o Jorge Viana foi nomeado pelo presidente Lula e é óbvio que dá um enfoque, não é? A Apex voltado para as diretrizes do atual governo. Então, a gente pode dizer que a Apex ela é uma agência, não é? Uma entidade híbrida, digamos assim, dessa forma, né? O que a Apex faz? Ela é a agência responsável por estimular, não é? Atrair, né? Investimentos e, sobretudo, para estimular, promover, né, a agência de promoção das exportações. Perfeito. Promover as exportações no país. Não sei se vocês repararam, no ano passado, as exportações, primeiro ano do governo do presidente Lula, as exportações bombaram, exatamente, né? Você teve quase 100 bilhões de superávit, não é? 98, se não me engano, bilhões de superávit nas exportações, mesmo com o fato de o preço das commodities ter caído, ou seja, vendeu-se muito mais. A quantidade foi muito maior, exatamente. A quantidade foi muito maior. Então, foi muito bom. O Jorge Viana, meu chefe, ele sempre atribui isso ao trabalho do presidente Lula, que retomou a diplomacia presidencial. Você teve um presidente que andou o mundo todo resgatando o papel do Brasil, resgatando, refazendo parcerias que lá atrás, no governo Bolsonaro, tinham sido rompidas, jogadas fora por causa de questões ideológicas, enfim. Houve uma retomada da imagem do Brasil, do protagonismo do Brasil. Das conexões, exatamente, né? No mundo. E no comércio exterior, claro. A Apex fez parte desse processo, né? A Apex acompanhou o presidente Lula, o Jorge foi nas viagens e promoveu e organizou, em pelo menos 8 dessas viagens, ele organizou fóruns empresariais nesses países, com a participação do presidente Lula. Então, o trabalho da Apex, eu acho que foi bastante importante. Eu entrei na agência, onde eu ocupo a gerência de marketing e de comunicação, apenas em outubro, né? Já tinha sido feito todo esse trabalho. E eu achei fascinante conhecer tudo isso e a pegada que está sendo dada para a agência. Claro, a agência tem projetos ligados aos grandes exportadores, como o agronegócio. O agro brasileiro tem uma pujança enorme. Perfeito. Vende muito, é responsável pela maior fatia das exportações. Porém, a Apex, na gestão do Jorge Viana, ela tem um foco, uma pegada também para o pequeno exportador, para aquela pessoa que produz, que tem sua empresa pequena, média, micro até, e não sabe que pode exportar, mas pode. Exatamente. Ou que deseja exportar, mas não tem encontra conhecimento meios. também, né? Conhecimento. Talvez o gigante ele já saiba os caminhos que o pequeno não sabe, né? Muitas vezes parece tão distante do pequeno e a Apex aproxima isso, né? Então, o que a Apex faz? Ela tem projetos como o PIEX,
o Exporta Mais Amazônia, em que ela faz o quê? Ela qualifica esses empreendedores, esses empresários que querem exportar, ela faz uma consultoria, muitas vezes ela financia projetos, ajuda a pessoa a comparecer a feiras internacionais, onde ela pode colocar os seus produtos, onde ela pode negociar e vender. E o Exporta Mais, que foi criado agora na atual gestão, o que ele faz? Muitas vezes o pequeno não pode ir ao exterior, ele traz compradores estrangeiros para determinados lugares, principalmente o foco do Exporta Mais tem sido Amazônia, Estados do Norte e Nordeste. Agora, esse semestre vai ter vários, acho que vai ter em Alagoas, acho que vai ter no Maranhão, Ceará, enfim. Aí o que acontece? A Apex traz o comprador, né, daquele setor que está ali, reúne os pequenos produtores. Perfeito. E aí bota eles para conversar. E sempre tem jogo, sempre tem conversa, né? Eu ouvi falar, quer dizer, eu não vi, ainda não conheci, que até uma pessoa, uma baiana que faz acarajé, conseguindo exportar acarajé congelado para o Canadá. Tem um caso assim. Gente. Então, eu acho isso muito bacana. Legal. É um trabalho que é voltado para levar o Brasil para o mundo. Isso leva o Brasil para o mundo. Isso leva não só o grande para o mundo, leva o pequeno. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. É incrível. Você perguntou aí a diferença entre a Embratur e a Apex. Bem grande. A Apex cuida de exportação. E de atração de investimento, Perfeito. que é o outro lado também do trabalho da Apex. Perfeito. E a Embratur, turismo. O que não impede, ou aliás, o que propicia uma parceria muito importante entre a Apex e a Embratur. O Jorge, eu sei que ele conversa frequentemente com o Marcelo Freixo, da Embratur, porque, obviamente, esses dois parceiros, né? Fica muito mais fácil o trabalho de um e outro quando eles estão juntos. Perfeito. Perfeito. E foi citado, Helena, eu lembro que numa reunião que a gente fez dentro da Apex, eu vi um artesanato, vi uma coisa, e era muito lindo e era exportável, né? E a gente falava, nossa, a gente nunca imaginou que se exportava isso, então acho que falta o conhecimento mesmo. No Exporta Mais Brasil, que é super interessante, esse ano tem um desafio de, acho que 15 estados, né? Isso. Já foi em 13, tá? O Exporta Mais 13. Brasil ano passado já foi em 13. E como que a comunicação chega para os empresários locais? Como que eles ficam sabendo, Helena, que vai ter a possibilidade de se conectar com a Apex? Olha, é preciso ter uma ação de comunicação bastante eficiente para levar esses programas para as pessoas. Então, nós usamos todos os canais. Nós fazemos campanha, não é? Campanha, assim, quer campanha exportar. publicitária mesmo. Publicitária, sim, também. Por que não, né? Agora, nesse momento, vai começar a rodar uma campanha meio que de prestação de contas. O que foi conseguido no ano passado, levando a imagem do Brasil exportador associada à Apex, para a pessoa saber, eu não sabia que existia essa Apex, né? E quando há uma ação específica num estado, você tem uma campanha específica para isso, do Exporta Mais. A Apex, atualmente, ela usa muito também as redes sociais, a gente tem redes sociais fortes, o Instagram da Apex é muito ativo. A coordenadora de comunicação e redes, que é a Fernanda Cornes, é uma craque nessa área. Então, ela tem feito as redes da Apex crescerem muito, ela tem colocado o pessoal da Apex para falar dos seus programas. Perfeito. Você tem agora, recentemente, foi colocada no ar, né, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é um ministro do MIDIC, e ao qual a Apex está ligada, ele e o Georgiana lançaram a plataforma Brasil Exportação, que é onde o exportador ou o potencial exportador, ele encontra no mesmo lugar todos os serviços que ele precisa para exportar. Então, é a parte tributária,
é a parte de desembaraçar negócios, ou seja, é a parte do MEDIC, da Apex, os programas da Apex. Ele encontra tudo ali no mesmo site. Inclusive, Caminho das Pedras, né? Caminho das Pedras. Inclusive, vai ter uma webinar no dia 7, semana que vem, sobre esse trabalho. Olha que então, legal. quem tiver interessado Que legal, que ótimo. em Brasil Exportação, Aham. vai lá, se inscreve, está nas redes da Apex a Muito inscrição. legal. E se você, pessoal, estiver assistindo esse episódio após dia 7 de março, ou seja, se já tiver rolado o webinar, provavelmente pelas redes da Apex a gente vai conseguir... vai ter o link gravado, no YouTube, tá, gente? É. Vai ter o link nas redes, dá para acessar tranquilamente. Mas é Desculpa, eu incrível. falei e não pensei. Não, Pensei na perenidade deste nosso podcast, desta nossa conversa. Tomara que o ano inteiro. Mas ou foi seja, bom que você lembrou, porque eu não tinha lembrado disso. E é legal eu não que... estou acostumada a fazer, eu tô, mas não a ser personagem. E é legal um número aqui do Exporta Mais Brasil, o programa, que em 2023 teve 275 milhões de negócios gerados por iniciativa da Apex. Cara, isso é gigante. 75 milhões de reais. Né? E muitas vezes, de novo, né? Eu acho que o mais incrível disso que você está falando, Helena, é a gente conectar com os pequenos, com os menores. Porque, de novo, o grande, muitas vezes ele já sabe o caminho das pedras, ele tem a condição de contratar, às vezes, empresas. Muitas vezes eles têm departamentos internos que tocam exportação. Mas você imagina o pequeno, né, Lívia? Algo que poderia parecer inalcançável há alguns anos atrás. Isso mesmo. Ó, juntando com uma informação que eu vi agora em casa antes de sair, parece que 80% dos novos empregos criados, a gente viu que o emprego está crescendo, o desemprego está caindo, né, no governo. Os primeiros números do ano sobre o emprego foram muito bons. 80% dos empregos criados estão nas pequenas empresas brasileiras. E o que é exportação? Por trás de uma ação de exportação, o que está por trás da exportação? Emprego, gente. É isso mesmo. Emprego, Isso mesmo. melhoria de vida, qualidade de vida, você emprega a pessoa. Então, exportar é uma atividade que traz, enfim, beneficia a região. Daí esse esforço agora do Jorge para quê? Para diversificar também regionalmente. Perfeito. A origem das exportações. Você vê, a maior parte das exportações saem das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Muito até estimulado pelo agro, né? Exato, pela soja. Pela e é soja. ótimo que cada vez exportem mais. Sim. Mas você tem que tentar fazer ações numa agência como a Apex para você estimular Norte e Nordeste a exportarem também. Então, essas iniciativas todas, sobretudo do Exporta Mais, tem o Exporta Mais Amazônia, dedicado aos produtos da floresta e da sustentabilidade. Imagina, se crescer a exportação ali, você vai melhorar a vida daquelas pessoas. Exatamente. E a gente tem que mostrar o acarajé para o mundo. Não, eu ia falar isso agora. Eu fiquei todo orgulhoso da história do acarajé, porque eu, como bom baiano, que adoro acarajé, a história da baiana de acarajé que exportou para o Canadá. Você imagina o canadense comendo acarajé? Nossa Senhora. Gente, açaí também é um produto super interessante. Importante. É verdade. A gente acabou falando do Exporta Mais, e eu posso fazer uma perguntinha aqui antes? Por favor, Lívia. Até para entender. Helena, como que está hoje dentro da Apex a gerência de marketing? Né? Como que hoje a sua equipe está dividida para a gente esclarecer? A gerência de marketing, né, que eu estou ocupando a convite do Jorge Viana, quer dizer, eu sou um cargo de confiança temporário, não é? Mas na equipe há um corpo de funcionários permanente da Apex, pessoas de excelência, super não é? qualificadas, Técnica, muito qualificadas, são analistas, são assistentes, pessoas de carreira lá da Apex. Tem as coordenações, na minha área tem 4 coordenações, tem a coordenação de marketing, ocupada pela Sônia Filgueiras, tem a coordenação de comunicação pela Fernanda Córneos, tem a coordenação do CRC, da CRC, que é relacionamento com o cliente. É uma equipe muito importante que fica ali no computador atendendo mensagens, ligações, chamadas. Para você acessar, entrar na Apex, você passa por ela. Para você ter informações sobre programas, projetos, etc., você é atendido no CRC, inscrições para feiras, para eventos também. Então, a coordenadora é a Gabriela Carreiro.
E você tem uma coordenação que trata de digital, de transformação digital do Daniel Parente. Essa coordenação está migrando para a diretoria de gestão da empresa, porque ocupada pelo Floriano Pézaro, que é o nosso diretor de gestão, e ele está com o projeto de ter a Apex Digital. Então, ele está concentrando no chapéu dele ali todas as áreas que cuidam do digital. Isso é muito importante, porque uma tem que conversar com a outra e tem que ter uma ação unificada. Perfeito. Dentro dessa estrutura, Helena, e agora fazendo um gancho com o tema da nossa primeira temporada, que é Mulheres Líderes, né? A gente, de verdade, está muito orgulhoso quando a gente vê que no nosso mercado de comunicação, aqui de governo, a gente tem tantas mulheres exercendo cargo de liderança. Como eu falei lá no início, infelizmente, isso não é assim em todos os segmentos, né, da indústria, enfim, de serviço brasileiro. Mas a minha pergunta especificamente sobre isso, eu queria que você comentasse um pouco, você como uma mulher líder e como uma mulher que inspira, como que você enxerga esse movimento que a gente vem passando, principalmente de 2 anos para cá, da questão da equidade de gênero, da questão das oportunidades para mulheres, enfim, para que a gente possa, daqui a uns anos, ver um cenário muito mais igualitário do que ele é hoje, né? Me conta um pouquinho, assim. Eu acho que está havendo esse progresso, essa caminhada. Acho que com o governo Lula foi retomado, porque no governo anterior a gente presenciou muitos retrocessos. E aí você me dá gancho para falar de uma outra ação importantíssima dentro da Apex, que é o compromisso com a equidade de gênero. O que é isso? A diretora de negócios, Ana Paula Repesa, ela é uma líder nessa área, inclusive vocês podiam chamar ela para vir aqui, tá? Com certeza. Também. Ana Paula, a gente vai te convidar. Isso, ela é uma liderança importante nesses movimentos das mulheres de negócios por equidade. E no ano passado, em março, ela articulou e a Apex assinou esse compromisso. Sensacional. O que é esse compromisso? É atender mulheres nos programas da Apex, prioritariamente. Olha. E aí, com base nisso, foi criado um programa chamado Mulheres e Negócios Internacionais. O que é isso? Ele oferece essa assistência, esse apoio a empresas lideradas por mulheres. Então, é muito importante. Você tem esse atendimento, né, que você dá em outros programas, mas focado nas empresas lideradas por mulheres. Então, é uma iniciativa, eu acho que é absolutamente pioneira, né, dentro governo, dentro de um governo. Incrível. E, ao mesmo tempo, dentro da Apex, o compromisso, e acho que foi alcançado agora, é de ter tantas mulheres como homens em cargos de liderança e de gestão, de comando interno. Eu acho que foi alcançado, inclusive, a minha chegada lá no ano passado, elas falaram assim, opa, eu acho que com você já está empatando. Que legal. Que é muito legal. Que bacana. Então, eu fico satisfeita, feliz de estar num lugar onde isso é considerado. Eu já trabalhei em tantos lugares onde eu fui muito feliz, mas onde realmente você via mulheres ganhando menos do que homens, não é? Mulheres tendo condições de trabalho diferentes, vamos dizer assim. Ou seja, não sendo bem atendidas, não é? Nas suas necessidades, né? Total. Enfim, e a maioria das minhas colegas, a gente passava por um processo assim esquisito, porque eu sou mulher, eu tenho que mostrar que eu sou igual, que eu posso fazer o que qualquer homem faz. Então, eu, grávida de 9 meses, eu ia para a calçada, um ministro tinha pedido demissão, todo mundo ficou na calçada da casa dele, e eu, grávida de 9 meses, sentada na calçada. Esperando entendeu? ali Esperando. horas. Depois eu olho para trás, assim, grávida de 7 meses, subindo 13 andares de escada, porque faltou a luz da redação, no prédio. Eu olho e falo assim, gente, não tinha que ter feito nada disso, porque a mulher ela trabalha tão bem quanto o homem, mas ela tem que ter respeitadas as suas condições. Claro. Eu, grávida de 9 meses, eu não tinha que ter ido para a porta. Errou quem me mandou, não é? Desrespeitou, errei eu que aceitei ir. Hoje em dia, eu vejo as meninas, as mulheres, agora, muito mais conscientes nos seus direitos, da sua condição. Acho que ainda precisamos andar assim, muitíssimo, por exemplo, na questão de você ter a creche, a garantia onde deixar seu filho. Quantas vezes na minha vida
eu contratava uma babá, a babá ia embora, e aí, como eu tinha que trabalhar, a babá chegava nova, eu nem conhecia Já direito, deixava. eu pegava o meu bebê, entregava na mão dessa babá, e ia trabalhar com aquele coração apertado na mão, né? Assim, o que eu faço? Mas eu tinha que ir, eu achava que não podia faltar porque a babá faltou. Nem existia essa possibilidade. Não existia essa possibilidade. Né? E graças a Deus eu ainda era uma trabalhadora que tinha boas condições e podia pagar uma babá, porque a grande maioria não pode. Isso. Então, eu acho que para a mulher, eu acho que é essencial você batalhar por essas condições de trabalho e por essas condições para a criança. Né? Para a mãe que sai para trabalhar, não largar seu menino na rua, muitas vezes em comunidade de periferia, o que joga o menino, às vezes, em risco de vida ou em risco de ser cooptado por crime organizado e etc. Exatamente. E que sigamos nessa evolução, né, Helena? A gente, enquanto empresário, a gente busca de verdade fazer o nosso papel mesmo. A gente tem muito a evoluir, eu digo todos, principalmente homens, tá? A gente tem muito a evoluir. A gente tem muito orgulho do nosso time, da nossa empresa. É verdade. Tem muito mais mulheres do que... Não é uma empresa gigante, claro. Parabéns. Mas isso é uma coisa que a gente coloca, que é muito importante. Não precisa ter mulher, basta ser igual, né? A gente só quer a justiça, só quer... não quer nada mais do que os homens. Perfeito. E é isso. E eu acho que também, quando a gente fala... E são temas que a gente vai evoluindo, a gente tem conversado muito com algumas pessoas também, e da mulher negra, que é cada vez mais difícil para ela ganhar o que uma mulher branca, e aí ainda como um homem, né? Quando você compara... isso é outro assunto, né? E vai dar pano para manga. Mas muito bom trazer isso para a gente aqui, porque tem que entrar essa reflexão, né? Eu acho que o intuito do nosso podcast é esse também, né? E foi tão boa essa pergunta que eu fiquei pensando que até esqueci qual que era a minha próxima pergunta, Helena. Mas, voltando para o nosso tema de comunicação e caminhando para o final, né? É isso que eu ia falar. Eu diria que tem que trabalhar, gente. Vamos acelerar. Considerando o nosso tempo aqui, a gente já tomou 31 minutos do tempo aqui da Helena. A gente vai caminhar a última pergunta sua, Lívia, e a última minha. Beleza, Helena? Beleza. Mais duas pra Você quer fazer a sua última ou você quer que eu faça a minha última? Eu quero que Deixa eu fazer minha última pergunta. Vai lá, manda ver. Para a gente ser bem direto, quais são os objetivos de comunicação da Apex agora em 2024? Se a gente do mercado de comunicação, um veículo, puder ajudar, como que ele poderia ajudar nos objetivos de comunicação? 24 e talvez 25, 26? 25, 26. No próximo triênio, sei lá. Eu acho que o objetivo da Apex principal, não é? Promover a exportação e os negócios internacionais e atrair investimentos. Para isso, a Apex tem que se tornar mais conhecida, ela tem que se tornar uma solução, não é? E que os exportadores ou as pessoas que querem fazer negócios tenham ali à mão, né? Então, os objetivos de comunicação estão vinculados a isso. É levar as pessoas internamente, né? Principalmente porque a gente quer estimular mais gente a exportar. Perfeito. E para essas pessoas exportarem, elas têm que ter conhecimento do que a Apex faz e do que é a Apex. Claro, no exterior também é importante você ter campanhas, você ter muitas ações. A gente poder captar investimento, para captar o investimento, para trazer compradores, não é? Mas eu acho que essa ação interna é muito importante. Aí, nesse sentido, além das campanhas publicitárias e campanhas nas redes que a gente faz, eu acho que a gente está fazendo... Tem produtos novos, estamos finalizando um podcast que dentro de algum tempo, algumas semanas já vai para o ar. Estamos fazendo um produto que se chamará Impulso Exportação. O que é? É um informativo eletrônico e também, talvez, impresso, que vai dar todos os números de exportações do Brasil, sobre os programas, enfim, aquilo que você vai atualizando as pessoas. A Apex tem uma área de inteligência muito afiada, muito boa, que faz pesquisas, faz trabalhos, né, que interessam muito. Então, a gente está fazendo esse tipo de produto. Perfeito. Maravilha. Muito importante isso que você falou, porque aí para quem está assistindo, escutando, a galera que é da área de comunicação, olha aí, excelentes dicas aí, que a Helena Chagas passou. Gente, seguinte, minha última pergunta, antes de agradecer a presença da Helena. Helena, você como uma profissional que eu imagino que talvez, a gente só imaginou, mas pode ser que faça sentido.
A profissional, quando ela é diferenciada, ela busca deixar um legado por onde passa, sabe? Ela busca fazer a diferença. Ela não tá ali, ela não tá passando de passagem, como diz o outro. Então, olhando para a sua história que começou, como você bem falou, recentemente agora na Apex, de 5 meses para cá, quando você projeta o seu futuro, o que daqui a alguns anos você gostaria de olhar e falar, caramba, olha que legado que eu deixei ali na Apex. Você já chegou a parar para pensar sobre isso ou não? Eu não paro para pensar muito, não, sobre isso. Eu faço. Eu sou do estilo que eu chego no lugar e vou fazendo. Eu faço. Em qualquer lugar. Aham. Mas o que eu penso? Claro, o legado que a gente quer deixar a gente quer deixar mais realizações, mais trabalho, não é? Ter mais coisas concretas para mostrar Perfeito. onde quer que a gente passe. Mas eu acho que o principal, e isso eu vejo desde lá atrás do Globo, onde eu trabalhei, de vários lugares, da mídia alternativa, independente, e agora na Apex também. Eu acho que a gente, quando ocupa um cargo de chefia, principalmente, mas em qualquer lugar, o que a gente leva na vida, o que a gente deixa é o que a gente leva. Por quê? O importante que a gente leva é a amizade, é o respeito das pessoas, Perfeito. é a capacidade que a gente teve ali de liderar, e não mandar de uma maneira autoritária, não é? Você comanda, mas você tem que liderar equipes. Eu acho que talvez isso seja o lado mais gratificante de tudo isso. Olhar para trás e ver o tanto que... Porque o liderar é engajar, né? É isso. Você ter o time consigo. Excelente. E a gente já teve a oportunidade Entusiasmar de... as pessoas, passar o seu entusiasmo É isso. para as pessoas. Incrível. Incrível. E Sensacional. fechando, então, a gente quer agradecer imensamente, Helena. Eu acho que até essa questão da liderança, já fomos liderados e foi um prazer, foi uma excelente oportunidade. Saudade de vocês. Que foi um momento muito bacana pra gente e de crescimento, de aprendizado, né? Com isso. todos. Helena, muito obrigado pela sua participação. Você não sabe a honra que foi recebê-la aqui hoje pra gente, tá? Exatamente. A gente conseguiu, pessoal, ter esse papo que pra gente foi maravilhoso. Helena, mais uma vez, muito obrigado. Gente, a gente vai contando pra vocês, episódio a episódio, quais serão as nossas próximas mulheres líderes convidadas aqui. Pra gente tá sendo um prazer enorme fazer essa primeira temporada. Helena, brigadaço mesmo, assim, de coração. Super tá? obrigada. Lívio Márcio, Márcio Lívio, meninos. Dizem que é uma coisa só, né? Agradeço muito, foi um bate-papo delicioso. Obrigado. Grande beijo para vocês, para todo mundo. Obrigado, Olha, gente. Quem gostou da camisa do Márcio, né? Depois você conta a história dessa camisa, né? Tem 3 episódios já que eu tô falando que eu vou contar a história da camiseta, mas no próximo eu conto. É bom que a gente já segura, não saia daí. No próximo episódio eu conto pra vocês. Gente, obrigado, Obrigado, gente. Helena. Foi ótimo. Obrigadão, Obrigado, gente. Helena. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo.